Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Meninos e meninas, bom dia. Bom dia! Agora temos uma nova voz aqui. E aí, gente? Agora é o papo cueca também, né? Verônica, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós estamos sem a Silvia, né? Esse mês a Silvia tá de férias, pegou umas férias aí merecidas. Foi pra Santa Catarina de novo. Nossa, a Silvia tá uma Gente, metideza naquele Balneário Camboriú que tá ninguém quase aguenta. residente, né? Tá, de lá. daqui um dia ela muda pra lá. Muda, é. E aí, pra substituir, a gente teve que buscar alguém à altura, né? Pescamos lá do rock, né? Manuel não queria liberar, não. Falei, mas ele já tá quase morando lá em casa, num quartinho no fundo. Wesley Lopes, bom dia. Bom dia. Um prazer enorme estar aqui. Eu falei, nossa, satisfação estar aqui com você. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer é nosso de ter você com a gente aqui nesse mês aí, nesse mês de maio inteiro. Tamo Espero junto. que você fique Ei, aí. Silvia, hein? Cuidado. Volta logo, senão eu vou pegar seu lugar. Tem gente que é rasteiro, Silvio. Ele já tá trabalhando pra isso aqui, ó. Colocar o nome na cadeira, Deixa eu botar viu? em todos os programas aqui da rádio. Gente, nossa convidada vai falar assim, não volto mais aqui, hein? E olha que ela já veio uma vez. Ela veio. gostou, não é? Ela voltou. Raquel, bom Amei. dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nossa, pra Sempre. nós é um prazer, viu? Sempre precisar, só chamar. Ó, você viu que nós temos integrante novo aqui, né? Ele tá naquela folha de provisório. Eu tô pro labor, né? Vai assinando, né? Vai assinando o pros- recibinho, né? Mas logo, quem sabe, não vai estar definitivo aqui. E ele tava te fazendo umas perguntas interessantes sobre o tema que você vai falar hoje, que o tema é bronquiolite. As doenças respiratórias em si, né? Aham. Nós estamos em surto na pediatria, hospitais lotados, muitas crianças doentes. Então, acho que é um assunto muito pertinente para essa época agora. É verdade. É assim, até comentei aqui com a Raquel que eu estive visitando os hospitais, né, nessa semana passada e vi que o número de pacientes aumentou muito, né? Todos os hospitais estão lotados. Todos os hospitais lotados. Pronto-socorro, tá uma loucura. Internação, não temos leitos, né? Não tem vaga Não pra tem lugar vaga. nenhum. Para vocês terem uma ideia, teve criança que teve que ser transferida para Belo Horizonte. Mesmo. Então, E imagina. olha que nós temos um número grande de leitos aqui hoje, né? De UTIs, né? Então, pediátrico, infelizmente, não. Né? Porque na rede privada nós não temos UTI pediátrica. Nós temos apenas na rede pública e apenas 10 leitos, né? Então, assim, é muito pouco para a demanda que é esse momento agora. E a gente, assim, falando nesse tema, o Wesley levantou uma questão interessante. Primeiro, a gente deve saber o que é a bronquiolite, né, Wesley? Porque tem a diferença, né, doutora? Porque eu pensei, falei, tem a bronquiolite e tem a bronquite. Qual que é a diferença das duas? Então, a bronquiolite, ela é uma doença causada por um vírus, né? Que nesse período a gente tem os vírus mais comuns, que o principal deles é o vírus sincicial respiratório. Mas podemos ter por influenza A, até por Covid, né? Então, assim, a presença de um vírus que causa ali um quadro agudo, um processo inflamatório, das vias aéreas de condução. O que é isso? É os canudinhos por onde o ar passa. Então, imagina você com um canudinho na mão. Ele tem ali a parede fininha em volta, né? E aí, o que acontece nessa doença? Essa parede, ela fica mais espessa por conta de um edema, de um processo inflamatório. Diminui o lúmen, o local por onde o ar passa, né? O espaço por onde o ar tem que passar. Somado a isso, nós temos ainda a produção excessiva de secreção, que dificulta mais ainda a passagem do ar. Então, a bronquiolite, ela é uma doença aguda, é um processo inflamatório, ele acontece, você trata, melhorou, acabou. Não é que a criança teve um quadro de bronquiolite que ela vai ter constantemente. Agora, a bronquite já é um quadro crônico. É uma criança que sempre que ela tiver um quadro gripal, ela vai entrar no estágio de bronquite. O que é? Ela vai chiar, né? É o famoso miadinho de gato. Né? Então, já é uma coisa mais crônica. E até os 2 anos de idade, a gente não fala que a criança tem bronquite. A gente classifica como um bebê chiador. Teve um quadro gripal, ele chia, mas até os 2 anos ele é um bebê chiador. Passou os 2 anos, isso melhorou,
Ok, ele realmente era só um bebê chiador. Agora, passou os 2 anos, a criança continua tendo quadros de sibilância, de sibilo, de chiado, então ela já é classificada agora como uma criança asmática. Mudou um pouco as terminologias, né? A gente falava, todo mundo era bronquite. Mas hoje a gente fala que a criança é asmática a partir dos 2 anos. Então agora nos hospitais está tendo esse surto da bronquiolite, que vira esse vírus da gripe e a criança fica assim. Isso, aí o que é importante? As mãezinhas se atentarem aos sinais clínicos que os filhos apresentam. Então, a criança começou com um quadro de tosse, o narizinho escorrendo, é só um quadro gripal, é uma gripe. O que muda? Quando a criança começa a fazer esforço para respirar. Então, quando a gente observa que na regiãozinha do pescoço, logo abaixo, onde tem um fundinho aqui, ó, começa a afundar para respirar. O narizinho começa a abrir as abinhas aqui, ó, lá, por conta que o neném faz um esforço para puxar o ar. A barriguinha começa a afundar nas costelinhas, porque ele também tem uma respiração mais ofegante. Mais ofegante. E fica mais rápida, né, o ciclo respiratório. Então, a gente fala de taquipneia. Então, a criança respira muito mais rápido do que é o habitual dela. E num quadro mais grave ainda, a criança já começa a ficar roxinha. Você começa a ver no lábio, na pontinha dos dedos, que ela tá ficando roxinha. Isso é um sinal de que a oxigenação do sangue caiu. Mas nesse caso que a criança já tá ficando roxinha, a gente já tinha de estar no hospital e correr pra lá, estar no hospital. Então, a bronquiolite, ela assim… E a evolução é muito rápida. Às vezes, você avalia a criança de manhã, ela está ótima. Só tossindo e o nariz escorrendo. Quando é à noite, a criança já está com esforço. Mesmo? Então é num prazo de 10 horas, 8 horas, ela já evoluiu? Geralmente é muito rápido. Então, por isso que a mãezinha tem que ficar atenta. A Manuela teve bronquiolite quando ela tinha uns 6 meses de idade. E ela teve que fazer umas fisioterapia respiratória. É isso mesmo? Aí nós vamos falar a questão do tratamento. Né? Como que a gente trata a bronquiolite? Primeiro me fala assim, esse diagnóstico, quando você vai até a criança. Por exemplo, a mamãe, eu tô aqui com meu bebê e eu tô notando que tem algo diferente. Eu te aciono. Chegou lá, como é que você identifica? Por esses sinais que você me falou, não? Você já dá uma olhadinha… Avaliação clínica. Ela é soberana, né, gente? A gente fala que não tem exame que mude uma boa avaliação clínica. Então, a primeira coisa, a ausculta pulmonar. Eu vou auscultar aquele pulmão. É clássico da bronquiolite o chiado. Que o nome correto técnico é sibilo. Né? Então, eu ausculto sibilos. Então, já liguei meu sinal de alerta. A criança Você já sabe a diferença do som, então. Sim. E a gente também pode auscultar crepitações, que é um outro tipo de som que a gente ausculta no pulmão, que pode acontecer também na bronquiolite. Então, auscultei. Tem som característico de sibilo ou crepitações. Avalio a tosse da criança. Gente, é interessantíssimo. A tosse da criança com bronquiolite, ela é muito parecida de todo mundo. Parece que você escuta o mesmo som em toda criança. É uma tosse intensa. É aquela tosse que ele puxa lá? Ele faz uma força como se ele estivesse engasgando. Porque é uma secreção espessa, uma secreção diferente, assim. Então, e aí eu avalio a barriguinha, a respiração, né? Como que tá esse padrão respiratório. Então, a gente faz toda essa avaliação. Importantíssimo ouvir o relato da mãe. Que dia começou o quadro gripal? Porque a bronquiolite, ela faz essa curva. Então, ela começa com um quadro leve, tem um pico de piora e depois entra no quadro de melhora. E o pico de piora geralmente acontece ali entre o 5º dia de início dos sintomas. Por isso que essa pergunta é importantíssima. Para você alertar para a mãe. Ó, tem 3 dias que começou, depois de amanhã vai ser o pico de piora. Então fica de olho, porque ele pode entrar no quadro pior da bronquiolite. E aí a gente tem que tentar intervir nesse momento, né? A mãe, a maioria das vezes, só pensa então, confunde, pensa que é só uma gripe. Quando a criança começa a sentir um maior mal-estar, que ela vai ficar atenta e levar ao pronto-socorro. Sim.
Quando começou o quadro gripal, assim, o que a gente pede para as mães é elas ficarem em alerta, atentas à mudança do quadro. Mudou qualquer coisa, já acionar o seu pediatra, né? E já tentar tratar antes que tenha piora. Porque o que está acontecendo é que as mães já chegam num quadro, uma evolução muito ruim do Já quadro. Tá ruim. Ficam ali postergando, Isso. né? E aí fica mais tentando, difícil de melhorar. tratar nesse caso, quando já tá mais. Principalmente já tá mais se a criança for menor de 6 meses. E aí já evoluiu muito o quadro, aí a UTI. Aí Mesmo, entubar, tudo. chega aí pra aí UTI. precisa, porque aí ela vai precisar de um suporte um pouco mais intenso do que só oxigenoterapia. Aham. E aí, aonde a gente consegue dar esse suporte é na UTI. De né? qualquer jeito, continua o tratamento dentro da unidade de terapia intensiva. Isso. É isso, né? É isso. Espera aí que você vai falar mais pra mim. É rapidinho, a gente vai pro intervalo. E a gente já volta com muito mais informações aqui com a Raquel, falando um pouco sobre bronquiolite. Antes da gente entrar no intervalo, deixa eu dar uma super dica pra vocês, que é da Germana Barroso. Gente, um arquiteto, quando você está construindo ou reformando, um arquiteto é primordial na sua obra. A Germana Barroso está aí para ajudar você nisso. Construir, reformar, fazer aquele retoque aí diferente aí, ó, na sua área comercial ou residencial. Às vezes quer mudar o quarto do seu filho aí, né? Aquela transição, né? De criança para adolescente, de adolescente para um jovem aí, né? Tem que fazer essas mudanças. Lá em casa, por exemplo, ele já não usa mais camiseta de bichinho. Ele já acha, ai mãe, é meio ridículo, né? Eu tô jovem, eu tô adolescente, né? Acha que ele já é adulto. Então tem que fazer essas transições. E a Germana tá aí para ajudar vocês. Por quê? Ela e o pai, o senhor Eduardo Barroso, estão com o escritório consolidado aqui em Verde há mais de 40 anos. Maravilhosa, gente. Vai oferecer para vocês aí algo além de beleza. Na verdade, uma funcionalidade. Gente, com detalhismo aí, gente, que é sua cara. Então vá conhecer o escritório. É muito importante ter um arquiteto. Você vai mandar um WhatsApp 998877400, 998877400, vai agendar um horário, chega lá na Germana, fala o que você quer, quais são os seus anseios, aí eu quero transformar esse ambiente aqui, às vezes até na sua casa mesmo, você vai abrir um comércio dentro da sua casa, um escritório e tal, ela vai transformar seus ambientes aí, ó, trazendo muito requinte e bom gosto para sua área. 9988-7400 é o telefone. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. O Papo Calcinha está no ar hoje. Nós estamos aqui nesta sexta-feira com a Raquel, falando um pouco sobre bronquiolite. Gente, uma doença que está cometendo aí, ó, várias pessoas, mas em especial nossos pimpolhos aí, nossas crianças. Então o programa tá super interessante hoje. Vocês fiquem ligadinhos, principalmente vocês, papai e mamães aí, ó. Que a Raquel tá aqui dando dicas para vocês observarem os sintomas, né? Quais que são esses sintomas iniciais aí? Ela acabou de falar. Que horas que você deve correr, que você deve buscar ajuda médica. Ela vai estar dando todos os detalhes para vocês aqui. Antes da gente seguir, deixa eu dar uma dica para vocês que é da Clínica Neuromedular. A gente tá falando de prevenção. Na Clínica Neuromedular, eles fazem isso para você. Na questão do cérebro, coluna e da medicina da dor. Gente, lá você vai encontrar vários especialistas, dentre eles a doutora Isadora Zaiden, que faz atendimento presencial, domiciliar e online. Para sua melhor comodidade, é claro. Às vezes você está em outra cidade, não tem jeito de ir até, né, o consultório. Você liga, faz aquele atendimento online. Ai, nossa, eu tô com um idoso aqui que não tem jeito de se deslocar, eu tenho uma criança aqui que é especial, não consigo sair. Ela vai até a sua casa te atender. Gente, tratamento de dor de cabeça, crises convulsivas, epilepsia, AVC, tonturas, tremores, esclerose múltiplas e muito mais, muito mais. É só você mandar um WhatsApp 9342-3643. 9342-3643 e agendar sua consulta. Clínica Neuromedular. Meninos? Raquel, no caso, igual foi o meu e da Manuela, né? Eu já tinha visto os sintomas, então ela não precisou de nenhuma internação. Ela entrou somente com a medicação e com a fisioterapia depois posterior a isso. Então as mãezinhas que ficam atentas a isso, elas vão procurar o pronto-socorro ou vão procurar direto o pediatra? Não, no primeiro momento, o pediatra, né? Sim. Porque é muito mais fácil. O médico já conhece a criança, né? Já conhece o histórico. Então, primeiramente, o pediatra, com certeza. No caso de uma intercorrência, uma coisa mais, igual a gente comentou, que pode mudar o quadro de uma hora para outra. Sim. Isso aconteceu à noite, de madrugada. Aí não tem como. Aí tem que ser um pronto-socorro, porque ela não vai conseguir acionar um pediatra à noite, né, de madrugada. Ou final de semana, às vezes. Mas ela percebeu que está evoluindo para piora esse quadro gripal, já aciona o seu pediatra.
E o tratamento, então, inicial é medicação? Sim, aí o pediatra vai entrar com algumas medicações e muitas mães confundem a questão do antibiótico. Elas querem porque querem que o pediatra entre com antibiótico. Eles acham que tudo melhora com antibiótico. Exatamente. E a questão é que não é um quadro viral, né? Não é um quadro bacteriano. Pode ser que a piora da bronquiolite vire uma pneumonia? Sim, é uma evolução ruim, que a gente fala de infecção secundária. Mas no primeiro momento, a gente vai tratar os sintomas da doença, né? Então, o que a gente vai tentar compensar? Melhorar essa secreção, deixar ela mais fluida, para facilitar quando a criança tossir e expectorar, né? Se tiver febre, a gente vai medicar para febre. Para sibilância, né? Para o sibilo, eles usam uma bombinha, que é o de salbutamol, que é para poder broncodilatar, abrir os brônquios, que são os canudinhos que eu falei, por onde o ar passa. É aquela bombinha normal, não? Aquela bombinha. É aquela bombinha Isso, mesmo. Exato. Na criança, assim, também é outro detalhe que a gente precisa avisar as mãezinhas, a gente usa com espaçador. Uma máscarazinha, um tubinho, um espaçador. Então a gente tem que explicar isso direitinho para as mãezinhas, como que usa a medicação, porque muitas mães eu pego em casa estão usando a medicação completamente errado. Direto na criança, né? E às vezes a criança piora por conta disso, porque a mãe não estava fazendo a medicação de forma correta. Às vezes ele vai entrar com aerosol, com um corticoide inalatório, ou às vezes um corticoide oral mesmo, né? Então, assim, vai depender muito da avaliação do pediatra, o que ele acha que é mais importante para aquele momento. Agora, Raquel, mas e aí? Quando que a gente vai entrar com antibiótico? Aí quando o médico vê que a evolução mudou, a ausculta mudou, a gente viu que evoluiu para uma pneumonia. O que é a pneumonia? A diferença? A bronquiolite, como eu falei, vem nas vias de condução, nos brônquios, os canudinhos por onde o ar passa. A pneumonia é no parênquima, vamos dizer assim, é na massinha do pulmão. Então, são coisas completamente diferentes. Mas que pode evoluir. Pode evoluir. Aham. Aí é uma evolução ruim da doença. Mas quando é uma pneumonia, é o vírus ainda? Pode ser o vírus ainda. A pneumonia pode ser tanto viral quanto bacteriana. Quanto bacteriano. Como que a gente detecta que a doença evoluiu para um quadro bacteriano? Hemograma. Ah, então um simples hemograma ele já identifica. Aí ele vai mostrar que os leucócitos subiram muito, né? A gente vê, por análise do hemograma, que o quadro deixou de ser viral e passou a ser bacteriano. Aham. Aí é o momento do médico entrar antibiótico. com antibiótico. Então a gente fica muito ansioso pela melhora do filho e a gente desespera. Eu entendo, né? É normal, mas a gente precisa ter controle com antibiótico, gente. Porque no último congresso que eu fui de terapia intensiva do Brasil, eles falaram que eles estão pesquisando a nossa resistência aos antibióticos. E se a gente continuar nesse ritmo, em 2050 não haverá mais Não antibiótico. tem antibiótico que dá conta Que dá mais. conta das nossas É bactérias. mesmo. Porque toda hora o uso toma, né? indiscriminado de Indiscriminado. E antibióticos. a gente toma antibiótico pra qualquer coisa, né? Você já viu? Que é comum É nosso comum. do brasileiro, né? Exatamente. Porque ele quer uma cura rápida, né? Isso. Não, e não vai longe, não. Minha mãe, a Manuela, tossiu, ela já me liga. Eu falo, mãe, nós não vamos dar antibiótico, porque eu já posso prescrever, né? Eu falo, não vou, mãe, porque tudo pra ela, você manda. Mas é automático, Respirar, não ela é? É automático. E o vírus, ele tem o ciclo dele. Então, às vezes, a criança vai dar febre 5 dias. É. Então, assim, deu É febre, comum, a gente né? medica a febre. Então, né? doutora, como é um vírus, a criança, depois que ela tem, então depois ela cria imunidade pra isso? Porque ela Então, é viral. Ela pode criar imunidade, sim. É uma resposta imunológica em relação àquele vírus. Só que nós temos um leque de Tem vírus. leque de vírus, depois tem outros, né? Que... E aí Vai que entra num surgindo os ponto novos. importante. Novos. Precisamos vacinar novas. as nossas crianças contra a gripe. E não tem, né? A população não tem se atentado a isso, né? De Não forma tem, correta, porque, assim, né? virou uma polêmica muito grande em torno das Isso. vacinações, né? Depois da Covid. Mas a vacina da gripe é uma coisa que sempre existiu. Não é uma vacina que foi feita
correndo, que não tem pesquisas, que não tem evidência científica. É completamente diferente. Era diferente, E uma né? coisa que eu achei interessante o governo colocar foi esse cartão de vacinação, né? Agora nas escolas. Todo mundo precisa do cartão atualizado para fazer matrícula. Ah, é? Aí você tocou agora também num ponto importantíssimo. A gente precisa que as mãezinhas se conscientizem. Seu filho está gripado, não manda pra escola não, gente. Deixa em casa, Deixa em né? casa. Eu sei que é difícil, muitas mães têm que trabalhar. Mas a gente tem que pensar agora em comunidade, em uma sociedade. É um pelo outro. É como um todo, né? Porque o seu bebê, às vezes a sua criança, vai ficar só no quadro gripal, mas o coleguinha que pegou, às vezes vai evoluir mal. É verdade. Então a verdade. gente precisa pensar Pensar no no outro, né? Aham. Ambientes aglomerados, fechados. Então vocês, mamães, que estão com bebês de colo, menos de 2 anos, evitem estar em lugares aglomerados, fechados, com a sua criança, né? Ficar mais em casa. Parentes que vão visitar recém-nascidos, né? Tá gripado, gente? Não vai, não. Eu sei que você tá doido pra conhecer o bebezinho, mas não vai. Não, é tragédia pro bebê. E a gente ainda fala, tem essa discriminação, e os antigos falam, nossa, mas que frescura. É porque porque a cada pessoa, é a né, cultura cultura, familiar, mas é não cultural. é? É acha cultural. Que aham. não tem não vai causar nada ali, não vai Aham. atrapalhar, né? E quem vai sofrer é a criança, é a mãe, é o pai. É né? verdade. Então a gente precisa ter essa consciência. O uso de máscara, gente, hoje o acesso às máscaras é muito fácil, não custa. Você tá gripado, vai pro seu escritório, usa a máscara para proteger os seus colegas, não é? Então, Porque na realidade, assim, igual a questão da máscara, muita gente fala, porque a máscara, na realidade, um vírus ele passa em qualquer lugar. Mas a pessoa que tá usando a máscara, quem tá doente, ele evita dele espirrar, de transmitir, de Isso. passar ali, né? espalhar para outras Espalha pra pessoas. outras pessoas. É. Nós falamos muito sobre crianças. E o adulto, ele tem bronquiolite? Não, o adulto aí a gente já classifica como bronquite, né? Uhum. É um quadro de bronquite. A pneumonia também acomete muitos adultos. O que a gente está vendo mais agora nos adultos também são pneumonias. Muitos adultos com pneumonia agora. E interessante que os quadros de pneumonia que evoluem com sibilância também, sibilo. Eu tenho atendido muitos pacientes com esse quadro, sabe? Aham. Então, cada ano parece que a gente percebe que os vírus estão ganhando mais potência. Os quadros estão ficando assim mais fortes, né? Mais E vírus arrastados. novos, né, Raquel, também, né? Eu peguei criança aí que ficou sibilando 15 dias. E a gente não via isso antigamente. Melhorava até assim, dentro de uma semana, a criança já estava bem. Então eu percebo que algo está mudando. Aham. Né? E a gente precisa cuidar das nossas crianças. Os adultos também, né? Ter esse cuidado e… Começou com tosse mais intensa, deu um pico de febre, já se atentar, procurar aí um pneumologista, né, ir ao médico para poder fazer uma avaliação, para não deixar também que isso evolua, essa pneumonia evolua muito, né? Aham. Deixa eu te perguntar, você falou aqui no início do programa, no primeiro bloco, rapidamente a respeito dos sintomas, né? Eu que sou mamãe, tô lá, quais sinais que indicam na minha criança a necessidade de eu levar no médico, de eu te ligar, né? E falar assim, olha, eu acho que realmente eu preciso de ajuda aqui. Porque a tendência nossa também, às vezes, é o quê? Você tá ali com a criança, você vai tentando remediar, né? Ai, vamos fazer assim, né? Vem a vozinha, vamos dar um banho mais frio, vamos fazer um chá, né? Onde que você vê, que você fala assim, olha, chegou nesse ponto aqui, você precisa procurar ajuda? A hora que mudou a respiração da criança. Mudou a respiração, você sentir mais ofegante. Mais ofegante, a criança mais cansada, mais prostrada. Ela tá Narina, respirando às vezes, mais… pode dilatar um pouquinho, não. Isso, o nariz fazendo mais esforço, né? Você vê que a barriguinha tá ali movimentando mais rápido, ele não respirava assim. Mudou o padrão respiratório, é a hora de você procurar uma ajuda médica. Se a criança já tem sinusite, às vezes o pai também pensa que é um quadro de sinusite naquele momento? Não, realmente pode ser um Pode quadro de ser também, sinusite, né? Que nem sempre a criança vai evoluir para bronquiolite. Às vezes ela vai ficar só na sinusite, né? Eles podem desenvolver alguma dorzinha de ouvido, alguma coisa assim? Às vezes ocorrer febre desses casos ou não? A febre, igual eu falei, a febre é um quadro comum, né? Dentro de um quadro viral. O vírus pode causar febre e ele tem o ciclo dele a ser vencido.
né? Então, às vezes a criança vai dar febre por 5 até 7 dias. Mas o que a gente percebe que isso não é grave? A febre, ela começa ali, às vezes, a cada 4 horas a criança está dando um pico de febre. No outro dia, ela deu a cada 6 horas. No outro dia, ela deu febre 2 vezes no dia. Então, a febre vai espaçando. Então, a gente sabe que a criança está vencendo o ciclo do vírus. Mas aí é a hora que a mãe tem que se controlar. Ah, é? Então. Porque aí, a hora que começa a febre, ela já quer o antibiótico. Eu já fico Ela associa a febre ao antibiótico. Não, vírus também causa febre, né? Então, Ou pensa assim, já tá no 3º dia de febre, é porque não tá melhorando. Mas não tá vendo que o espaçamento tá maior. o espaçamento é um sinal de melhora. Então são 5 dias, é o ciclo. Às vezes até mais. Às vezes até mais. 7 dias. Aham. Né? Mas o que a gente fica tranquilo? Tá espaçando. Ela não tá piorando. Tá piorando. Né? Isso. E a tosse nesses dias é comum, Raquel? Não? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, tá tossindo demais. Continua tossindo, então não melhorou. A tosse é normal nesses dias. A tosse sempre é um vilão. Ah, é? Mas a tosse, gente, é o nosso mecanismo de limpeza. Como que a gente consegue limpar uma via aérea? É espirrando ou tossindo. Aham. Se eu tenho um quadro que eu estou produzindo mais secreção, como que eu vou fazer para limpar? Tossindo. É verdade. Então é um por bom isso. Mas a tosse com secreção. Ela é com a secreção. Agora, é diferente de uma crise de tosse. A criança que ela tosse até perder o fôlego. Aí, isso é um sinal de alerta. Procura seu médico. Aham. Aí não é normal. Sim. Né? E geralmente, quando a criança faz os quadros de sibilância, quando ela entra com sibilo, ela tá em broncoespasmo, ela tá chiando, às vezes acontece as crises de tosse. O que melhora? A hora que faz a bombinha, alivia assim, instantaneamente. Né? Porque você abre ali o brônquio e aí passa aquela crise de tosse. Mas para isso, ela tem que ter passado por uma avaliação médica para estar medicada, né? Então, a tosse não pode ser vista. A gente não pode querer também dar remédio para cortar a tosse. Se a criança ainda tem secreção, ela precisa estar com a tosse ativa. Isso. Aí vai entrar o meu trabalho, a fisioterapia. Por que a fisioterapia é fundamental no tratamento da bronquiolite? Ou da bronquite? Ou da pneumonia? Porque a gente tem manobras técnicas fisioterapêuticas que a gente desloca secreção, ajudando o paciente a eliminar aquela secreção. Na criança menor, como ela não consegue jogar aquela secreção para fora, ela vai engolir e depois vai sair nas fezes, né? Então a gente fala muito pra mãezinha, observa a troca de fralda. Não, é muito interessante, porque depois da sessão de fisioterapia, realmente sai tudinho nas fezes o catarro. Ah, é? Sim. Que interessante mesmo, né? Que a gente não percebe isso, né? Então a gente orienta sempre as mãezinhas, observa a troca de fralda. Saiu muito muco, né, catarrinho. Ótimo sinal, a criança está eliminando. Então, de todo jeito, a fisioterapia ela é importante, porque às vezes pensa que a criança já limpou ali o pulmão, alguma coisa. E é interessante, a gente chega, a criança tá ali cansada, taquipneica e desconfortável. Aí você faz a fisioterapia, é outra criança. Depois ela dorme, é na hora, então. Porque você tira a secreção do meio do caminho. Né? Então não é um alívio só pra criança, é pra mamãe e pro papai também que tá ali, né? não Com é? certeza. Algumas mãezinhas me chamam de tia do sono. É, porque a criança A dorme criança depois. dorme no meu mesmo? colo no final, porque ela relaxa. Assim, é um alívio, Porque não tá gente. esforçando mais pra respirar. Exatamente, Ali, né? é um alívio. Aí as Gente, pra mãezinhas você te mandam... é gratificante, Muito, então. gente, é Eu lembro quando eu maravilhoso. era criança, minha mãe um dia acordou e ela pensou que tinha um gato dentro de casa. Ah, porque não. Eu chiava muito mesmo. E assim, quem sofre, que passa por isso, que a gente sente. É muito ruim. Porque qualquer esforço ali, você já tá perdendo a respiração, você já não consegue respirar. Tem gente que fala do banho quente, né? Que às vezes até o banho quente, você fica ali naquela, né? O banho quente, o vaporzinho, ele ajuda a fluidificar a secreção. Ah, é? Então você pode ver que às vezes a hora que você coloca e deixa a criança lá, o narizinho começa a escorrer. Aham. Então é bom isso. bom. É bom. Um banho bem né? morninho é bom. Deixar a criança lá respirando aquele vaporzinho é ótimo. Aham. A inalação ali também com. Minha mãe colocava Vick ali. Você ficava...
respirando aquilo ali, meia hora. Fala pra ele, Raquel, fala assim, meu querido, os tempos mudaram, isso é 40 anos atrás. Porque, 40 não, você tá querendo falar que... criança, pelo amor de bebezinho. Deus, fala assim, meu amigo, quando você era criança era outra época. Fala, Raquel, pode Exatamente. falar, viu? Exatamente, você viu, né, que ela é sincera. Não, mas eu sou da mesma idade, Aí, né? ó. Eu também sou da época da Então você foi da época do Eu fui Vicky. com certeza. Passa a Vicky aqui no peito, gente. Pezinho no peito. Cheirava, não era? Mas hoje já não... Isso é pouco comum, né? Hoje a gente não utiliza isso mais, porque hoje a gente tem vários equipamentos de nebulização eficientes, né? Medicações que a gente faz e faz todo esse trabalho, né? De fluidificar a secreção. Então, e a fisioterapia hoje, ela é muito mais reconhecida também. Então, a gente, quando o paciente já começa precocemente com a fisioterapia, a evolução da doença também é outra, gente. É mesmo? Outra. Graças a Deus, a grande maioria, posso dizer aí, 95% dos nossos pacientes, a gente conduz em casa. Olha que bom, né? 5% que vai precisar ir para o hospital e de uma Até internação. para a segurança do paciente, como você falou aqui, né? Quanto menos lugares, né, que for visitado, né, com acúmulo de gente, melhor, né? Melhor, muito melhor. Então, dentro do curso aí da doença, se atentar a esses sinais, né? Mudou o esforço respiratório, teve crise de tosse, que ainda não estava tendo. Já procurar o seu pediatra, né? Já começar as medicações corretamente. E solicitar a ajuda de um fisioterapeuta que com certeza é muita ajuda. Muito importante. Pera aí que você vai falar mais pra gente aqui. Nós vamos pro intervalo rapidamente, mas a gente já volta aqui com a Raquel. Eu falo Vilela porque a outra assinatura eu nunca lembro. Você acredita nisso? Aí eu fico me abstendo de falar, assim, porque a assinatura é bonita, né? Beltrine. Aí, ó, viu? Tô falando bem diferente, gente. Olha, a Raquel tá aqui falando pra gente um pouco sobre bronquiolite, um assunto super interessante, super pertinente aí pra essa época do ano, né? Porque muitas mamães aí, né, têm dificuldades com seus filhos aí em razão da bronquiolite. Antes da gente seguir aqui, deixa eu dar uma super dica pra vocês, que é da Via Petra. Gente, você que tá construindo ou reformando aí, ó, precisa conhecer a Via Petra. Por quê? Porque é a loja, gente, com a maior referência para soluções de mármores, granitos, quartzitos e pedras industrializadas aí, tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Trabalha com os melhores arquitetos aí, ó, que existem, indicada por todos esses arquitetos, ó, com obras em condomínios aí maravilhosos, gente. Não, vocês têm que ver a qualidade do material da Via Petra. Eu vou dar uma dica para vocês que é do Silestone. Silestone é um material que fornece bastante resistências a choques, por isso que ele é usado muito em pias. Aqueles balcão, aquelas pias. Por quê, gente? É um material que ele é capaz de não apresentar rachadura nenhuma. E lá na Via Petra você vai encontrar. Eu optei aí pelo Silestone, porque eu acho que é um material fantástico. Gente, cores maravilhosas aí, ó, para qualquer ambiente. Você quer contactar a Via Petra? Tá construindo, tá reformando? Quer conhecer, gente? Ó, você vai mandar um WhatsApp 9211-2479, 9211-2479. Você vai falar com o Juliano, vai te receber super bem. Você vai no showroom. Gente, tem material fantástico para vocês aí. Vocês vão conhecer centenas e centenas de variedades de produto aí. E eu tenho certeza que você não vai deixar de fazer negócio com ele, gente. Porque o preço, qualidade de atendimento é diferenciado. Via Petra. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui, ó, com a Raquel Vilela, fisioterapeuta na cidade de Rio Verde aí, falando um pouco sobre bronquiolite pra gente. Verônica, antes da gente seguir, vamos falar da Dom Gabriel? Sim, porque a Dom Gabriel, gente, está com uma sede ampla e moderna, toda pensada na qualidade de você, cliente. Você está construindo, reformando. A Dom Gabriel tem toda a linha de acabamentos e olha, chopeiras, banheiras, churrasqueiras, tudo em um só lugar. E agora com um diferencial, que é os móveis planejados. Então você já compra toda a sua linha de acabamento e já faz o planejamento daquele quarto, daquele closet, tudo em um só lugar. A Dom Gabriel fica ali na Alameda Paulo Roberto Cunha, em frente ao Parque Dona Nega. Dom Gabriel. Muito bem. Ô, Raquel, você falou que procure seu médico e tal, seu fisioterapeuta. Mas não necessariamente eu já preciso acionar o médico direto. Se eu ver que realmente está acontecendo alguma coisa, eu posso acionar a fisioterapeuta direto? Pode também. Posso também. Mas a gente precisa dessa parceria com o médico por conta das medicações. Aham. Eu, como fisioterapeuta, eu não posso prescrever medicação. Então é uma associação. O tratamento é uma associação. É um trabalho em equipe. Aham. Né? Fala pra mim desse tratamento, então. Como que é feito?
Então, o tratamento, ele é feito à base de… igual eu falei, primeiro a gente vai tratar os sintomas. Qual é o sintoma que a criança está tendo? Tá sibilando? Então, vai ter que entrar com broncodilatador, né? Tá hipersecretiva, com muita secreção? Então, a gente vai usar medicamentos para facilitar nessa fluidificação da secreção, né? Tá com febre? A gente vai medicar a febre. Né? Então, a gente vai tratar qual o sintoma que a criança tem. Falando em sintoma, até você me fez uma pergunta, o que é um sinal de alerta também para as mãezinhas. Primeira coisa, o principal deles é a mudança do padrão respiratório, igual eu falei. Mas a criança pequena, o que ela faz? Ela mama e dorme. Isso. Certo? Criança não quer mamar. Não Tá com consegue dificuldade de dormir. sono. Tá extremamente irritada, né? Estado geral dela mudou. Se ela é uma criança que ela já é mais ativa, às vezes já até anda, só quer ficar deitada, não quer brincar, indisposta. Isso também é um sinal de alerta, né? Porque isso não é normal. Se mudou, E às vezes a gente associa, tipo assim, ai, não tá conseguindo mamar direito, né? Assim, a outras coisas, né? sim, porque quando piora muito o padrão respiratório, a criança realmente não consegue mamar. Aham. Porque ela tá obstruída. Como que ela faz? Ela não consegue, igual o adulto, coordenar, respirar e deglutir. Então ela desiste do alimento para poder respirar. Raquel, essa integração que você falou do pediatra com o fisioterapeuta, eu acho bem interessante porque, por exemplo, eu não sabia que tinha essa fisioterapia respiratória. Ah, foi indicado. Isso, a pediatra que me encaminhou para o fisioterapeuta. Olha. Exatamente. A grande maioria das pessoas ainda não conhecem e não sabe que a fisioterapia atua em doenças respiratórias. Então, a gente precisa realmente dessa parceria, né? O pediatra indicar um bom fisioterapeuta. Um fisioterapeuta, aliás, até especializado. Porque não é qualquer manobra, não é de qualquer forma. Eu, né, e a minha equipe, eu, a Karine e a Carol, que nós já viemos aqui, a Baby Físio, a gente trabalha dentro do tempo do bebê. Por exemplo, eu não gosto de atender bebê chorando. Não. O choro, pra mim, faz piorar a respiração. Ele fica mais cansado. Aham. Então, eu conquisto a criança primeiro, eu acalmo, acalento, né? E aí, ali, eu já vou fazendo as manobras e vou conduzindo. Então, por isso que a gente brinca, né? A tia do sono. Porque a gente quer realmente acalmar a criança e não estressá-la, né? Então, assim, cada profissional tem sua forma de trabalhar. Mas dentro dos meus quase 20 anos aí de formada, ao longo dos anos, eu entendi isso. É muito mais importante você ter a criança como seu parceiro, ela gostar de você, fazer questão que você esteja ali com ela, do que você ser um momento de estresse. Ela chegar e ficar estressada mais ainda, a hora que né? te vê, já apavora. Apavora, a gente fica com medo. Entendeu? Então, isso pra mim é assim… E uma relação que você não vai ter um dia só com a criança, Exato. não é verdade? Exato. Aham. É importante um especialista que já tem esse conhecimento, Isso, né? que já saiba, a né? pediatria é totalmente diferente ela do é diferente adulto. do adulto. Você tem que ter paciência, você tem que ter tempo. Eu já chego nas casas, eu já sei que eu tô ali por conta daquele paciente. Entendeu? Então, assim, é sem pressa, é no tempo do bebê. Às vezes eu interrompo a fisioterapia pro bebê mamar, porque a fome apertou. A mãe te relata assim, nossa, Raquel, hoje não conseguiu mamar. E aí você tá ali, já deu aquela aliviada, a criança já chora de fome, põe no peito, mama. Eu deixo mamar. Depois eu finalizo a minha sessão de fisioterapia. Então a mãe já vê o processo ali, já da melhora da criança na hora mesmo. Você não ao pode vivo. ter um trabalho, então, com hora marcada, Raquel. Você tem que dedicar aquele tempo à criança. Assim, na verdade, né? eu tenho uma hora marcada, mas eu deixo um horário mais amplo. É a hora de chegar, né? Isso, a hora marcada é de Isso, chegar, né? chegar. Como que você vai sair dali? Eu já marco meu próximo paciente dali 1h, 1h30, porque eu sei porque que eu você sabe vou… que tem essa demora aí. Isso, porque vai tem- demandar um tempo pra mim. Tem atendimento que é super rápido. Em meia hora a gente conseguiu, porque a criança tá tranquila, boazinha. Tá bem, né? Crianças maiores que já conhecem, porque assim, é tão interessante, a gente constrói essa relação com a família. Não é só com a criança. A mãe também tem que gostar da gente. Então, muitas vezes, a criança, quando ela gripa, a mãe já me aciona. Se você perguntou. Nesse caso, ok. Ela só gripou, é um quadro aí inicial, ela já liga pro fisioterapeuta, ela nem passou pelo pediatra ainda. Se a gente percebe dentro das sessões que a criança piorou, nós mesmos vamos falar, mãezinha, ó,
vamos lá, vamos marcar sua consulta, vai no pediatra, porque eu achei que de ontem para hoje evoluiu com piora. Então, precisa ir no seu médico, precisa medicar, né? Então a gente já aciona e já fala pra mãezinha. Mas normalmente, depois que elas conhecem a físio, se torna uma relação assim. Eu vou te falar, de amizade constante. total. Não é verdade? E deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. A bronquiolite, ela passa de uma pessoa pra outra ou não? Sim, porque é um quadro viral. É viral, né? Então, É o vírus. então, gente, tanto que é Por importante, isso que eu falei, então, né? restringe essa criança que está doente, né, em casa, para que ela não passe isso para outras crianças. É verdade, Né? é muito importante. É muito importante. Eu queria que você, eu quero que você faça uma conclusão aqui pra gente. Assim, desse quadro, né? O que vocês podem ajudar, né? O que a fisioterapia pode fazer pra mamãe aí? As mamães que estavam, como você falou aqui no início do programa, né? Mamãe, fica alerta, fica sempre atenta ao seu filho aí. Você falar desses primeiros sintomas de uma forma geral. Você tem aqui 4 minutos pra falar pra gente aqui, fazer essa conclusão geral. Então, primeiramente, relembrar que nós estamos em surto de vírus, né? Nesse momento. As mães tomarem cuidado com lugares aglomerados, cheio de gente, né? E principalmente crianças menores do que 2 anos, porque a bronquiolite, ela afeta e piora muito nessas crianças menores. Pedir também um pouco de paciência, né? Nos hospitais, porque a gente tá tendo aí, como tá em surto, pronto-socorro estão lotados, as enfermarias estão lotadas, estamos sem leitos de internação. Crianças estão sendo transferidas para outras cidades. Então, a gente vê… Eu sei que é difícil, a gente tá no pronto atendimento, você quer ser atendido logo, eu entendo. É verdade. Mas é uma demanda, assim, fora do normal, né? E a gente não tem nem quantidade de profissionais que dê conta dessa demanda. E também falta isso, faltam especialistas. E às vezes você tá olhando pro seu aqui, mas você não vê que o do seu vizinho tá muito pior que o seu, não é verdade? Exatamente. E dentro de um pronto-socorro, a gente tem critérios de prioridade, né? Ele faz uma triagem, é para isso. Para detectar quem tá mais grave, né? Enfim, eu sei que existe N problemas, mas a gente precisa também desse apoio da população. E se a sua criança só tá com quadro gripal, ela não tem sinais assim de piora… Será que você precisa ir para um pronto-socorro? Será que você não pode agendar uma consulta com o seu pediatra? Esperar um pouquinho, né? Porque lá no pronto-socorro são crianças que estão piores. São emergência, urgência. O PS é para isso, né? Então, isso é que eu gostaria de deixar também. E sempre que vocês precisarem, acionar um bom fisioterapeuta. A fisioterapia ajuda em todas as doenças respiratórias, né? Ajudar nesse quadro secretivo, melhorar a tosse da criança, né, diminuir a secreção e ajudar no percurso da doença, para não evoluir com um quadro mais grave da doença, né? Ô Raquel, assim, você não contou aqui no início do programa, mas você tá à frente aí das UTIs. Isso, eu trabalho nas UTIs neonatais de Rio Verde. Mas eu também trabalho, tomo conta da fisioterapia de 2 hospitais privados, né? A questão da internação também, UTI adulto. Então… E ainda tá à frente da Baby Physio à também. frente da Baby Physio, assim, junto com as meninas, né? Atendemos a domicílio, nosso atendimento é exclusivamente domiciliar, no conforto do lar, porque eu acho que isso também é um grande diferencial. Nossa, Que legal, demais. no lar da pessoa. Então, isso é muito bom, né? Muito bom. Então a gente acolhe as mãezinhas, a gente acalma, a gente tá o tempo todo disponível no celular. Tem uma dúvida, pode mandar. Pode mandar, a gente responde. Né? Então, assim, a gente tem escala de plantão entre eu e as meninas. A gente faz atendimento noturno, se precisar. Final de semana, feriado. Então, a gente dá todo o suporte pra mãezinha nesse período crítico. Gente, é muito importante. Vamos falar do CCAA pra gente encerrar aqui? Sim, porque o CCAA é um método, gente, que pode dar aula online, presencial, mas é tudo ao vivo, né? Então não tem como você tirar uma desculpa e eu não tenho tempo. Gente, tem tempo sim. Quer aprender naturalmente inglês ou espanhol? Vai conhecer o CCAA, gente. Aulas maravilhosas aí, ó, de forma intuitiva. Vocês vão viver situações reais dos cotidianos aí dos nativos para aprender como eles se expressam, né? Porque várias palavras são expressadas de forma diferente, né? Você vai lá para os Estados Unidos, eles expressam de uma forma. Você vai, né, para Londres, para Inglaterra, aí é pronunciado de uma
uma forma diferente. Então, você vai aprender no CCA falando naturalmente, de um jeito super divertido. Como a Verônica falou, com aulas presenciais ou online, mas tudo ao vivo ali. CCA fica ali na Major Oscar Campos, número 465, no centro ali, não tem erro. Todo mundo precisa ir lá conhecer essa sede do CCAA, gente, que eles colocaram uma sala de games. Então as crianças vão ficar encantadas e aprender inglês de uma forma diferente. Brincando, não é mesmo? É o que é mais importante. CCAA. Raquel, quero agradecer a sua participação aqui, você é maravilhosa sempre, viu? A gente falou da Baby Physio aqui, também tem que mandar um beijo para as meninas. Isso. Não é verdade? São maravilhosas, estiveram aqui com a gente antes, espero que elas voltem também mais vezes aí, né? Porque é um trio, né? Isso, nós Sim. somos um trio. É. Um trio, assim, em conexão. Como que a gente trabalha muito igual, né? Assim, foi um presente de Deus, esse trio. Não, eu falo que é uma família. É uma família. Não é mesmo? Exatamente. E acaba ficando mais tempo com as meninas, às vezes, que é em casa. Em casa. Não é mesmo? Gente, maravilhoso. Então, muito obrigada. Você é maravilhosa. Espero que você volte mais vezes. E eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez e estarei sempre à disposição. Pode chamar. Essa frasezinha é danada. Aí Você coloca já o nome viu, na né? cadeira. Você já viu mais Já de uma deixa vez, pra você próxima. sabe, não é? Eu tô adorando, gente. Um beijo pra você e até mais. Beijo. Beijo, Tchau, galera. tchau.